Bem-vindos ao Grupo Marcos, estamos no programa Nova Geração Livro dos Espíritos, questões 580 e 581. A verdade é filha do tempo. Bem, na questão 580, Kardec pergunta: o espírito que se encarna para cumprir uma missão tem as mesmas apreensões daquele que o faz como prova? Resposta: não. Ele tem experiência. Quer dizer, é muito interessante isso. Quer dizer, o espírito que está mais envolto, né, já está num padrão de prova, ele amadureceu mais, né? O que os espíritos querem dizer com experiência aqui, a gente pode entender, sem forçar nada, como um amadurecimento, né? É um espírito que assimilou mais as lições da vida. Portanto, ele tem um grau de fé maior. É como dois marinheiros diante de uma tempestade, né? O marinheiro mais experiente, que já passou por outras inúmeras tempestades, ele tem uma tranquilidade relativa muito maior, né? Então, há de fato uma diferença. Kardec aproveita o assunto, digamos assim, e vai tocar em algo específico agora. Olha o salto, né? Assim, na verdade não é um salto, é um passo que Kardec dá. Estava falando de expiação, de provas, agora ele faz a diferença entre expiação e prova, e agora ele vai perguntar algo muito delicado. Muito delicado. Vamos lá. Os homens que são os faróis do gênero humano. Quer dizer, ele não está falando simplesmente de um médium espírita famoso, ele não está falando de um bom palestrante espírita. Ele está falando de pessoas que são os faróis do gênero humano. Tá certo? A gente tem que ter uma noção bem clara. Quer dizer, aqueles que se tornaram a referência, né, nas épocas da história humana, os mais importantes, os mais sábios, os mais grandiosos do ponto de vista intelectual e moral. Então, continuando, né? Os homens que são os faróis do gênero humano, que o esclarecem pelo seu gênio, têm certamente uma missão. Ponto. Aqui não é a pergunta, é um comentário de Kardec. Agora vem a pergunta. Mas no seu número, quer dizer, entre esses grandes homens, há os que se enganam e que, ao lado de grandes verdades, difundem erros. Como devemos considerar a sua missão? O que Kardec está dizendo é que dentre os grandes gênios, né, que a humanidade já teve, ao lado das verdades que ele ensina, também há erros. Agora, se há erros entre os grandes gênios da humanidade, por que é que nós espíritas queremos tornar os médios infalíveis, que não são nem esses grandes gênios que Kardec aponta aqui? E Kardec diz, olha, são grandes gênios, mas assim a gente verifica que eles têm erros. E os espíritas, os médios espíritas, os palestrantes, as pessoas famosas do movimento espírita, muitos espíritas ficam ofendidos com a reflexão de que eles podem ter erro. Quer dizer, eles colocam esses indivíduos adorados acima dos grandes gênios da humanidade. Porque Kardec diz que os grandes gênios da humanidade tiveram erros, né? A Kardec não está perguntando isso, Kardec está afirmando. Ele só pergunta o seguinte: como é que a gente entende isso? Como é que a gente entende que, né, dos homens que mais se destacaram na história do mundo, nós encontramos ali ao estudar erros? É isso que Kardec está pedindo para os espíritos. A discussão não é se ele tem erro, a discussão não é se eles são gênios. A discussão é, dentre esses gênios, vemos muitos erros. Por que isso acontece? Me ajude a entender este fenômeno. Olha que interessante, olha que interessante. Vamos lá, resposta. Na verdade, são duas. Primeiro, né?
Como devemos considerar a sua missão? Primeira resposta, como falseada por eles, quer dizer. Esses grandes gênios, eles podem ter falido no geral ou em parte, né? Eles podem ter deturpado a tarefa deles. Olha que resposta impactante. Quer dizer, mesmo os grandes gênios da humanidade podem errar, podem trair, no sentido de falhar na sua missão em parte, né? Deturpar parte dos seus ensinos. Há um outro aspecto, que é, né, eles estão abaixo da tarefa que empreenderam. É necessário, entretanto, tomar em conta as circunstâncias. E aí é muito importante o conhecimento da evolução, o conhecimento da história, o conhecimento dos costumes. Isso é muito importante. Continuam os Espíritos explicando. Os homens de gênio devem falar segundo o seu tempo. Dá para entender isso? Quer dizer, mesmo que determinado espírito saiba muito mais, entenda muito mais, ele tem que se expressar de tal forma que as pessoas do seu tempo entendam. Então, mas o fulano parece que é tão evoluído, viveu há 500 anos atrás, há 700, há 1200 anos atrás, mas falou isso. Considere a circunstância. Ele pode ter falado isso porque ele, né, falseou a sua missão, ou ele pode ter falado assim porque era a forma que dava para falar. Mesmo compreendendo mais, ele não tinha como explicar, por conta das circunstâncias que ele vivia. Continua. E mais, e um ensino que parece errôneo ou pueril, quer dizer, o infantil, para uma época avançada, poderia ser suficiente para seu século. É uma questão que abre verdadeiramente todo um panorama de reflexão da história intelectual da humanidade. Então, temos aí alguns critérios que os espíritos apontam para que a gente considere. Então não é assim, o fulano falou isso, como a gente às vezes tem a mania de dizer, calma. Ele falou em que circunstância? Qual era a época que ele vivia? Quais eram os costumes, né, do local, do momento que ele vivia? Ele falou isso se dirigindo para quem? Ele poderia ter falado de outra forma na época que ele viveu? Então a gente tem que considerar tudo isso, considerar que o gênio pode errar, como Kardec coloca claramente, considerar que o gênio tem que falar uma linguagem compreendida para a sua época, e muitas vezes a gente olha e diz, mas que besteira. Ora, mas para a época era o suficiente. Talvez mais do que isso fosse inadequado. Os próprios espíritos da codificação colocam o seguinte, nós estamos começando a revelação espírita. Né? Nós estamos com a codificação espírita construindo a base. Depois, né, tudo irá se desenvolver ao longo dos séculos. Então, essa compreensão é fundamental para que a gente busque a sabedoria dos que viveram antes de nós, com senso crítico, com equilíbrio, buscando entender a circunstância. A gente não pode pegar um texto de 100, 200, 300, 500 anos atrás, abrir e ler e achar que vai entender. A gente não vai entender, a gente vai distorcer. Ao ler, a gente tem que se perguntar como era o costume da época, como eram as palavras da época, que ambiente essa pessoa viveu, ele estava escrevendo isso para quem, ele estava falando para quem. Se nós não fizermos isso, mesmo os textos de Paulo vai ficar muita coisa estranha, sem sentido, até algumas histórias de Jesus. Porque nós temos que fazer esse esforço de entender, como os espíritos colocam aqui, as circunstâncias. Tá certo? Então, se eu vou estudar Francisco de Assis, um dos espíritos mais evoluídos aqui da história, sem dúvida nenhuma, um dos grandes faróis da história humana, eu tenho que considerar também os costumes da época que ele viveu. Qual era o objetivo da missão dele?
que é que ele estava fazendo? Então, tudo isso merece e precisa ser considerado. Eu não posso pegar um texto simplesmente nem de Kardec. Ah, porque os espíritos disseram isso. Tá, mas eles disseram isso no século XIX. Qual era o contexto? Qual era o ambiente? Ah, mas os espíritos não falaram de física quântica. Deve ser porque o termo não existia, né, meu filho? Dá para entender? Ah, os espíritos não falaram que a gente podia se comunicar como se comunica pelo WhatsApp. Não existia o WhatsApp. Eu estou dando um exemplo mais técnico, porque fica mais fácil entender. Mas esse esforço ele é conceitual. Que conceitos aquela pessoa tinha? Paulo não vai falar de perispírito, Paulo vai falar de corpo espiritual. Equivale, mas é um outro termo. Então a gente tem que entender a cultura de Paulo. Paulo descreve uma experiência, né, de sonambulismo, dizendo que foi acho que ao terceiro céu, acho que o termo é esse. Ah, mas se o céu tem andar, é 1, 2, 3, como é que é isso? Não, era o termo da época. Ele quis dizer que foi, na experiência sonambúlica, a regiões superiores, a regiões muito iluminadas, a regiões muito evoluídas. Então a gente tem que ter cuidado, senão daqui a pouco a gente vai ter a tabelinha para contar o céu. Era o termo da época. Tem todo um simbolismo nisso, era a linguagem da época. Né? Ele não poderia ter dito, né, sair do meu corpo em estado sonambúlico e atingir dimensões espirituais, né, de grande sutileza, né, comparado aos mundos superiores ou um mundo superior. Quer dizer, não havia essas palavras. A palavra mais adequada da época era terceiro céu, quer dizer, um lugar muito elevado. Um céu, quer dizer, um lugar elevadíssimo, ainda o terceiro. Tá certo? É só para a gente ter esse cuidado, né, um exemplo rápido para a gente entender. Cuidado com os termos, o que é que isso quer dizer na época, porque o Paulo não escreveu para mim e nem para você agora. Né? Ele escreveu para a época dele, para o século I. Então os termos que ele usava eram os termos daquela época. Tem que se perguntar o que é que esse termo queria dizer há 2000 anos atrás. Aí a gente começa a entender. Então, dito isso, né, tem muita informação, né, tem o aspecto de que mesmo os grandes gênios podem emitir opiniões falsas, segundo Kardec, mesmo os grandes gênios. Além disso, eles podem ter falado certo, mas numa linguagem da época e adequado para a época, não para depois. Depois vem outros e vem espíritos maduros que são capazes de olhar o passado, entender o contexto e extrair a essência do ensino espiritual. Esse é o objetivo hoje do Espiritismo, ajudar a compreender essa essência, entendendo as circunstâncias e entendendo esse quadro muito mais amplo que a doutrina espírita oferece para todos nós. Espero que tenha sido útil, espero que você tenha gostado. Um grande abraço, vamos para a nossa segunda parte. Que o Cristo nos ampare e nos ilumine sempre. Aqui está um ponto fundamental para os, entre aspas, estudiosos apressados, porque estudiosos verdadeiros não são apressados, filhos. É importante buscar compreender quais as verdades que esse sábio que eu estou estudando está me ensinando. Está ensinando a humanidade inferior. E como ele usou a linguagem da sua época para transmitir todas essas coisas. Sem esse mínimo de sabedoria, sem esse mínimo de humildade, o espírita se torna um tolo e seus estudos se tornam torpes. Porque Allan Kardec e os espíritos da codificação sempre incentivaram os estudos aprofundados, compreender a natureza espiritual em suas dimensões mais sutis, delicadas, importantes.
Mas para isso, tem que olhar o mundo de verdade. O que esse sábio quis dizer? O que esse ato de sabedoria significa? O que eu posso aplicar em minha vida? Primeiro, entender o que disse, entender o que fez, em seu momento histórico, entender. Depois, aí sim, trazer para dentro de si o que eu posso aplicar na minha vida do que eu aprendi ao ler o julgamento de Sócrates, por exemplo. Quantos ensinos extraordinários que eu posso aplicar à minha vida. O que é de mais importante? O que aconteceu? Por que aconteceu? Que erros estão envolvidos que eu mesmo posso cometer? Que acertos desse grande mestre grego estão ali explicitados que eu também posso aprender? Tudo isso é muito importante, porque senão a tolice toma conta da mente da pessoa. Ela acha estupidamente que pode pegar uma obra de um grande gênio. Em 15 minutos sai dando opinião. Não pode, filho, isso é desrespeitoso. Consigo, com o autor e com todos aqueles que vão ser turvados por interpretações estúpidas. Não pode fazer isso. É muito mais ético e respeitoso ler, meditar, avaliar, se indagar, dialogar com pessoas que possam ajudar e depois elaborar alguma ideia do que se leu. Espíritas perguntam, por que esses grandes gênios não ajudam o espiritismo de maneira direta, ostensiva, mediunicamente? Porque ninguém se qualifica para escutá-los. Esta é a questão. Porque pessoas querem só perguntar coisas superficiais, nada contra. Mas como um aluno dedicado, primeiro questões superficiais, depois questões aprofundadas. Não pode passar 10 anos em questões superficiais, sempre uma questãozinha se achando inteligente, e nunca um estudo sério e dedicado de determinado tema que levaria à profundidade e que atrairia espíritos sérios e sábios ligados a esse tema. Por isso, filhos, entendamos. Quem quiser conhecer a vida de um sábio, entender algumas verdades que ele expressou, dedique alguns anos, filho. É tão pouco para ganhar tanto. Eu quero saber quem foi Joana d'Arc. Pensa na vida dela, pensa nas circunstâncias, pensa no que ela disse, pensa na relação que ela tinha com os espíritos, com muito avagar, com muita atenção, com muita concentração. E não decora 2 ou 3 fases de efeito, ou feito um macaco de circo. Não pode, filho, não pode. Precisamos dar valor àquilo que tem valor real. Por isso, digo a vocês, aqueles que levarem a sério estas orientações do Livro dos Espíritos, conseguirão companhia dos bons espíritos, porque eles não buscam na Terra uma pureza absurda que não existe. Ele não busca santidade que seria falsa. Ele busca dedicação sincera, com o máximo das forças, para, pelo menos, vislumbrar, compreender de alguma sorte a verdade. Porque, aos poucos, quando se busca a verdade passa a nos buscar. Que vocês fiquem em paz, do amigo espiritual de sempre. Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção e para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor visite o nosso blog grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.